Eu sou José Costa, estamos aqui mais uma vez iniciando mais um Economia e Negócio pela TV Nordestina, canal 179 da Brisanet, mais o YouTube da TV Nordestina, mais Facebook e também a questão da TV LG do Sul, Sul TV. Quem tem uma Smart TV LG também pode nos acompanhar pela Smart TV LG. Hoje, dia 8 de março, um dia mais do que importante para todos nós, né? Que dizem que as mulheres elas são a metade do mundo e a outra metade são os filhos delas, né? E nós não seríamos nada se não fossem esses seres maravilhosos, as mulheres. Então, nossos parabéns aqui, nosso reconhecimento pelo Dia da Mulher. E nada melhor do que isso, nós hoje começarmos o programa dessa homenagem trazendo um entrevistado que tem tudo a ver com essa questão da mulher, da beleza da mulher. Eu diria até que hoje, especialmente, elas serão mais agraciadas pela homenagem, mas nós também somos clientes aqui desse segmento, porque hoje em dia tudo é muito moderno e nós não estamos para trás. Então, eu estou aqui hoje com o meu amigo Alisson Coelho. Boa tarde, Alisson. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, José. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Satisfação toda minha estar aqui com vocês. Então, o Alisson Coelho, ele é proprietário hoje da franquia Doutores da Sobrancelha, aqui em Campina Grande. Teve um outro nome no início, era Companhia das Sobrancelhas, né? Na verdade, a primeira é que era uma franquia. A primeira era uma franquia. Quando nós resolvemos entrar nesse ramo de micropigmentação e sobrancelhas, o primeiro ato foi adquirir uma franquia para facilitar a introdução, né? Certo. Porque, afinal de contas, os dados hoje indicam que a área franqueada, ela tem uma mortalidade muito menor do que as lojas, os comércios que são abertos por conta própria. Perfeitamente. Justamente pela assistência, né? A franquia é um dispositivo que já tem gente experiente, que já passou por várias áreas do processo. Tem um padrão, né, a ser seguido, que é aquilo que já deu Eles certo. passam o know-how de como foi a experiência profissional, né? E torna mais fácil o seu caminho. Com certeza. Essa é a ideia. Aí hoje, Doutor da Sobrancelha é uma marca própria. É uma marca pessoal, exatamente. Marca foi criada por mim, pela minha digníssima esposa Andréa, né? A gente trabalhou 5 anos com a franquia, que é o período de contrato, e ao terminado o contrato, a gente decidiu andar com as próprias pernas. Parabéns. Alisson, eu conheço você desde 84, né? Tem alguém ficando velho nessa história, né? Não sou eu. Conheci Alisson menino com 6, 7 anos por ali, né? Vivendo com a gente ali na periferia. E diga-se de passagem, é muito importante que a gente cite isso aqui, porque as pessoas, quem está de fora, normalmente tem aquele preconceito. Nasceu na periferia, não tem chance, não tem oportunidade, não tem alternativa, e não é bem assim, né? Quando você procura realmente uma oportunidade de seguir um caminho, você tem acesso a ele, independente da sua origem, né? De fato. A origem tem lá seus fatores que colaboram na formação da série de coisas, que é que você teve uma formação familiar, uma estrutura familiar muito rígida ali, né? Apesar da liberdade que você sempre teve, eu conheço a sua família. Então, vamos diretamente aqui ao início da tua história, né? Você lá no Araxá, ali Jeremias Araxá, você começou ali. Quando eu lembro de você empreendendo, foi cortando o cabelo, foi como cabeleireiro. Exato. Mas antes disso, tu teve umas passagens aí no mercado, né? Quando é que você começou a ganhar dinheiro? Trabalhando e fazendo o quê? Não esconda nada, é para contar a sua história, porque a sua história ela é uma fonte inspiradora para outros jovens que estão hoje com a idade que você tinha naquela época, de seguir um caminho. E é por aí. Então, quando que Alisson começou a ganhar dinheiro por conta própria? Uma história curiosa, mas de fato assim, uma história muito comum, né, do brasileiro. Afinal de contas, também grande parte da nossa população mundial é de periferia, né? É verdade. As mesmas oportunidades, falando sistematicamente, não são iguais para todos. Mas eu creio que a oportunidade que Deus deu para todos nós é igual, né? É verdade. 24 horas para todo mundo, saúde na medida para todo mundo, porque cada um tem o que lhe convém, né? Exato. Ninguém carrega um peso maior que o seu. Não carrega. Então, assim, na questão de oportunidade, eu creio que é mais o seu desejo, a sua ação. A ação é o ato mais importante. E um forte desejo de vencer, de chegar a algum lugar, um objetivo para você atingir, é o que faz toda a diferença, independente da condição financeira. Aí você um dia disse assim, vou começar a trabalhar por aí para ganhar algum dinheiro, né? Você conhece minha família com aquelas dificuldades de família de periferia, né? Naquele tempo a acessibilidade era muito menor,
Então, sem dúvida. Meu pai que hoje está na Bahia, naquele tempo frequentava muito a Bahia, né? E meu pai sempre foi um cara assim, excepcional, muito bem chegado em todo canto, é uma figura que... Querido, né? Carismático. Demais, né? Eu admiro muito respeitado, ele. de uma moral incrível, ilibada e um coração que não cabe naquele corpo magro, né? Eu não sei como é que um ser tão pequeno pode ter um coração tão grande. Cabe tanta coisa, né? É verdade. Para você ver, o nosso interior é igual ao infinito, né? Cabe muita coisa, é só a gente abrir espaço. Aí tu disse assim, não vou mais ficar pedindo dinheiro aqui não, vou trabalhar, vou estar dentro do bolso. Ele me levava para trabalhar e meu pai foi uma figura muito louca, né? Então o que é que ele fazia? Ele me levava para trabalhar. E no final de semana ele pagava o outro assistente, ele me pagava um terço do salário que ele devia me pagar e dizia, tu vai me ajudar a bancar a coisa em casa. Então esse outro pedaço que eu estou segurando aqui é para dar para tua mãe. E esse trabalho era ali um serviço de uma construção, uma pintura. Servente de pedreiro, servente de pintor, que ele era muito craque nas pinturas, então ele era um cara muito requisitado, né? Um profissional muito requisitado. E talvez naquele tempo até, em certos momentos, como jovem, de repente até pode ter surgido para você também, normalmente como para todo jovem, uma certa insatisfação de ter que ir, né? Mas ele ali, no íntimo dele, sabia o que estava fazendo, né? Mostrando a você, olha, a vida é assim, você tem que trabalhar para ter o seu. E aí você, quando ele contratava, não tinha como dizer, não vou, né? Inclusive foi isso que me fez também a pessoa que eu sou hoje, né? Com certeza. Somos um pedaço de cada pessoa que passa por nossas vidas e não podia deixar de ser diferente comigo, né? Eu cheguei ao ponto que eu almejei ser tão grande como meu pai é. Com certeza, bicho. Porque muito bacana. Se eu conseguir arrastar um terço daquilo ali, eu já sou muito grande, porque é foda. Então, assim, nessa onda dele de me levar para esse trabalho, ele me pagava um percentual que não era o salário, e logicamente eu ficava insatisfeito, né? E assim, a gente se chateava, ele se chateava porque eu não deixava de cobrar, porque às vezes ele também chegava em casa e em vez de dar para minha mãe o meu e o dele, ele dava o meu e guardava o dele. Guardava o dele, né? E era impossível não saber, né? Eu ficava feliz pela ajuda que dava, mas achava injusto pelo conteúdo, né? Então aí chegou o ponto que eu falei, não, então eu vou tomar conta. E nesse período eu já tinha uns 13, 14 anos de idade. E aí eu comecei a rodar nas construções. Eu tinha uma bicicross, aquela BMX. Eu lembro. Que eu comprei também. Juntei uns corrozinhos ali e fiz a minha aquisição. E eu falei, mãe, eu vou atrás do meu emprego. Mãe, tu vai fazer o quê? Eu falei, olha, o que aparecer eu vou fazer, porque foi assim que eu aprendi com a senhora e com o painho, né? Então, o que eu não souber fazer, eu vou ter que aprender. Vou aprender. E assim eu fui, né? E eu lembro que eu circulava muitas vezes aqui na Avenida Canal e eu via aqueles primeiros prédios que estavam em construção ali e eu chegava 5 e meia da manhã na porta do prédio para esperar os empreiteiros chegar. Para se apresentar, né? Para eu dizer para eles, olha, eu quero trabalhar. Eu era tão raquitinho, né? Que meu pai é magro, mas eu era seco, né? Isso 14, 15 anos nessa faixa. Já 14 anos por aí. E aí, quando aparecia ali os primeiros peão e tal, eu ia perguntando quem era o encarregado. Quando o encarregado chegava, eu era o primeiro que abordava. Bom dia, e aí, senhor. Olha, eu tô aqui querendo trabalhar e eu tenho uma família que mora assim e tal, eu explicava a situação. A gente tem uma certa dificuldade financeira, então eu, como único filho homem, decidi sair para trabalhar. Teve cara que me perguntou assim, pô, mas tu fino desse jeito, tu não pode com uma lata de concreto? Mas eu tinha a resposta, né? Eu queria trabalhar. E a minha resposta, eu não esqueço nunca, era a seguinte, eu dizia que eu não carrego uma lata, mas se eu carregar a minha, eu ajudo. E a minha ideia aqui é ajudar para merecer o meu. Muito bem. Aí não tinha quem me recusasse um emprego com uma resposta dessa, não. Com certeza. E aí eu passei por servente de pedreiro, cavei buraco. Era muito louco, mas foi massa demais. Ocupou seu tempo, ocupou a cabeça com coisas pesadas, mas enaltecederas e engrandecedoras do ser humano. Com certeza. E aí foi nesse pique aí, até aí passei por office boy, passei por Atacadão Rio do Peixe, tive N oportunidades, mas assim, eu sempre fui um cara muito inconformado. Eu nunca fui conformado assim. Aqui tá acomodado, bom. né? Deu um saláriozinho bom, vou ficar por aqui. Não, aqui tá bom. Agora, se eu tivesse aqui pro resto... Não, nunca tive isso comigo. Eu sempre ansiei por mais. Eu sempre soube que dá pra ser melhor, que a gente sempre pode se superar. E aí, tem um grande amigo meu, um cara excepcional. Eu também devo a ele grande parte de ter entrado nessa área da beleza, que é o Carioca, cabeleireiro, né? Figura raríssima também.
que chegou para mim uma vez. A gente vendia pipa junto lá no Jeremias. Aí eu lembro tinha uns campeonatos desse empreendimento, de pipa, né? De pipa, e fazia as pipas, eu comprava ele pelo preço e repassava por outro. Naquele tempo todo mundo soltava pipa, então eu era um vendedor muito bom dele. Eu lembro disso, eu lembro. Modéstia à parte, até hoje eu sou um bom vendedor. Eu gosto muito do que eu faço. É muito bom vender, aliás. É ótimo lidar com pessoas e saber fazer todo dia ou toda hora você tem um cliente novo, tem uma pessoa nova, não tem uma rotina, você não tem um limitador. Você é dono do teu espaço, de criar o teu espaço até onde você quer chegar, você que diz e se coloca para fazer. Exato. E aí tá o Carioca na história. Aí Carioca disse, ele me viu chegar uma vez todo arrebentado, porque esse evento de pedreiro não é mole mesmo, né? Eu sei o que é isso. Todo sujo, todo encimentado, as unhas machucadas e... Tu tá fazendo o quê? Que eu tinha desaparecido um tempo, e aí eu falei, não, eu tô num trabalho ali. Trabalho em quê? Como tu tá? E ele é muito boy, sempre foi muito alinhado, né? Aliás, só fazendo um parênteses aqui no negócio de servente de pedreiro, do Carioca, me lembrou a minha experiência no Rio, quando servente de pedreiro também fui, em 78, né? E aí, jovem, 18 anos, né? Tem a vontade, no final de semana, de namorar, sair, passear, curtir as gatinhas, né? E naquela época, no Rio de Janeiro, as cariocas diziam, da obra nem o engenheiro. Né? E a gente só não tinha cimento, acho que no dente, porque ficar cinzento. Tinha que passar óleo de comida no braço. Não tinha hidratante, né? Era mais difícil. E as cariocas tinham esse preconceito, já da obra nem o engenheiro. Coisa louca. Então, e a gente fica realmente arrasado. Você sai dali. Você está fazendo sua força para ganhar seu espaço no mercado e aí você é discriminado. E eu até acho que até fica cheirando também a cimento durante um bom tempo aí, né? Capaz, ainda bem que cimento não fede, era menos mal, né? Hoje tem mais a coisa da dignidade que está mais conceituada, mais difundida na população. E poucos preconceitos antigos, né, que foram quebrados, não se fala mais, essa questão do preconceito. Tem a cabeça mais aberta. O preconceito com o nordestino, a música quebrou tudo. Luiz Gonzaga chegou e quebrou, Elba Ramalho, todo mundo, e hoje não tem mais. Essa é muito raro você ver. Eu vivi esse período também muito bom no Rio, que acabou o preconceito, muito rápido isso aí, todo mundo entendeu a coisa. Aí tudo bem, aí o Carioca disse, rapaz, tudo desse jeito aí, porque tu não faz uma coisa melhor. Faz um curso de cabeleireiro, cara, eu te ajudo. E garanto, maneiro, limpinho, cheiroso. E se tu não enricar, de fome tu não morre. Aí tu falou... Aí aquela coisa ficou encucando, sabe? Encucando em mim, eu falei, pô, vai ser agora. Então. É agora. Aí fiz um primeiro curso de cabeleireiro com Dona Terezinha, que era uma professora do Centro Cultural. Ela me ajudou lá, no primeiro curso que eu fiz. Perdi um monte de amigo. Eu imagino. Porque, cara, aquele tempo era barbeiro, né? Ou o cara cortava muito baixinho e não tinha um estilo, não tinha uma coisa mais evoluída. E quando eu entrei também como cabeleireiro, sem experiência obviamente, eu fiz muita porcaria na cabeça da galera. E quem eu tinha que chamar? Os amigos, né? Então era maior auê para convencer eles de ir lá para cortar o cabelo e me ajudar. Mas, pô, eu não tava fazendo a coisa bem, né? E aí, mas tinha consciência que tinha que aprender, né? Tem que praticar, tudo tem que se passar, pisar em cada degrau para você sentir palpável. E não tem outra forma de aprender do que praticando, né? Impressionante. E errando. Principalmente errando, porque se for só acertando, não é sem graça. Com certeza. Não é sem sabor. Aí tu foi aprimorando, aí eu lembro que você começou a cortar cabelo em casa, eu passei a ser seu cliente. Sim, né, durante muitos anos. Né? Foi mesmo. Cliente, né? A princípio, como a dificuldade era muito grande, uma cadeirinha ali no canto da parede, um espelhinho daqueles comum emoldurado de antigamente, né? E eu cortei uns 2 anos. Depois eu deixei cabeleireiro porque eu fiquei chateado, porque assim, uma das coisas que eu discordo 100% na educação brasileira é a falta do aprimoramento financeiro. São duas que eu acho mais importantes. O fôlego, né? O que eu acho da educação, eu acho que seria muito essencial se agregar a educação financeira e o controle emocional. É verdade. Porque todo cidadão tem necessidade de educação financeira e de controle emocional. Perfeitamente. Porque sem isso, a gente não tem como viver bem em sociedade. Não tem. E eu também, naquele tempo, ainda não tinha isso, né? Muito menos se ouvia falar. Então era muito descontrole do dinheiro, porque era tudo muito precário. E o que eu ajudava em casa era um bom percentual do que eu já adquiria por lá mesmo. E o outro percentual era pra ser boy, né, cara? Que a gente queria. Curtir a vida, né? Jovem. E eu curti muito. Então, mas eu sempre tive o lance do empreendedor.
E eu deixei, depois de uns 2 anos, eu deixei de ser cabeleireiro. Apareceu um emprego para mim no Atacadão Rio do Peixe. Eu fui para lá. E como minha mãe tinha um conhecimento com o Deca, né, lá que era o proprietário, eu comecei já numa posição lá dentro, que era uma posição já considerada de um nível alto. Teve aí um QIzinho, uma recomendação, né? Melhorou, então eu tive muita dificuldade, nesse tempo eu tinha uns 17 anos já, 16 para 17 anos. E eu tive dificuldade de me entrosar com o pessoal lá dentro, porque ficou muito preconceito em relação a mim. Esse aí tipo, é peixinho, é do né? chefe, tá. sabe? Sempre tinha uma cutucadinha e estavam sempre dificultando minha vida. Então, eu passei uns 6 meses lá, eu falei, quer saber? Eu não quero trabalhar mais nesse troço não, isso não dá pra mim não ficar nessa não. E aí, quando eu fui na sala de Deca, pedi demissão, ele fez tudo para mim continuar, né? Não, vá para casa, pense, depois você volta aqui, eu preciso de uma pessoa que nem você. Mas eu não voltei, por quê? Quando eu saí do Atacadão Rio do Peixe, que ainda era ali na feira, próxima à Avenida Canal, de bicicleta, eu já fui pela Peregrino de Carvalho, que era uma referência muito grande em salão de beleza em Campina Grande. Principalmente naquele período. Hoje não tem mais tantos, mas naquele período eram muitos salões. Um colar queria achar um salão de beleza, era na Peregrino de Carvalho. Feirinha de fruta, Rua da Feirinha de Fruta. E eu me engracei com um salão de uma senhora, no qual ia passando na porta, e eu vi ela dando uma varrida lá, né? Parei ali, pedi uma aguinha, ela me deu, falei, tá precisando de um cabeleireiro aí não? Ela me olhou assim, eu tava arrumadinho também, né? Era office boy no tempo. E aí ela disse, rapaz, eu não tô precisando, mas quem é que corta cabelo aqui? Eu falei, eu? Tu, moleque desse jeito, tu corta cabelo, corta bem, eu vou te botar aqui. Eu falei, olha... Faça o teste para ver. A minha intenção é ajudar, então se a senhora me botar para varrer aí um canto de parede, se a senhora me botar para fazer aí, eu quero trabalhar e quero ajudar seu negócio a crescer. Se um dia a senhora me der a oportunidade de cortar um cabelo, eu mostro meu talento. Mostrar meu talento. E eu já sabia que era bom, né? Porque 2 anos lá no Araxá, a galera... Chegava 7 horas da manhã na porta da minha mãe, 10 horas da noite eu ainda tinha cabelo para cortar. Então era muito legal, cara. Exatamente. E aí ela deixou. Tá certo, fica por aí. Ela tinha um profissional que auxiliava ela lá, que não era um cara muito comprometido. E ele furava muito e a clientela estava sempre lá batendo na porta. E ela, mas ele não veio hoje. Mas hoje ele não está disponível. E eu sempre de olho, eu vou entrar nessa brecha aí. E aí chegou o dia que eu falei, a senhora devia deixar eu cortar um desses cabelos aí. E ela meio assombrada assim, disse, rapaz, vai dar certo esse negócio? Eu digo, vai queimar o meu nome aqui. A senhora aqui vai me dar uma tesoura e um pente. Que o corte com pente e tesoura sempre foi o mais requisitado, porém o também mais difícil, né? Não tem a máquina para facilitar um acabamento. Exatamente. Então. A senhora me dá um pente e uma tesoura. Ou o cara é bom ou não é, né? Se eu não acertar, eu vou embora hoje, não lhe aperreio nunca mais. Fui firme. Ela disse, eita bichinho, tu tá doido pra cortar um cabelo aqui, né? Eu falei, tô doido pra cortar o tanto de cabelo que vier. E assim foi, chegou um próximo cliente, ela disse, olha, fulano não tá, mas tem um rapaz aqui que tá me auxiliando, se quiser fazer um teste, garantiu, ele é bom, eu garanto, o senhor não vai se arrepender não. Cara, eu passei... E aí a perna tremeu não? A perna, a mão, os dentes batiam o tempo todo, parecia que eu tava num freezer, né? De tanto que eu fiquei nervoso, mas aí... Eu sempre fui muito comunicativo, tive facilidade de comunicação, né? De fazer a clientela se abrir, falar um pouco mais sobre si. Então esse primeiro teve uma dificuldade primária, né? Que quando era um senhor e quando ele sentou, ele já foi logo vê lá, hein, o que é que tu vai fazer aí? Então aqui o negócio é sério. Vou ter que passar bem, né? São meus amigos, né? Daí passei umas 2 horas cortando o cabelo desse senhor. Até que ele mesmo disse assim, rapaz, já tá bom não, tu tanto me alisar aí, eu já tô ficando mola aqui. E aí eu falei, olha, agora o senhor vai dizer. E quando eu terminei de dar aquele talento no cabelo dele ali, já tinha mais 2 me esperando. Olha, rapaz. E aí eu cortei esses 2 e aí eu não parei mais. Não parou mais. Logo depois dessa oportunidade, eu tive a oportunidade de alugar um salão da minha primeira professora. A pessoa de pelo menos 3 ou 4 anos atrás. Foi aquele lá da feirinha? Foi da feirinha não, foi o próximo à feirinha. Era ali na rua da panificadora lá em cima. Lembro. Foi o primeiro, né? Era uma casinha, um kitnetzinho. Lembro. Que eu fiz o salão e também tinha um quartinho que eu fiz um AP para ficar por lá cuidando também, né? Daí eu já estava
transpassando meus 18 anos, passei uns 2 anos ali, aí resolvemos fazer um salão em frente à minha mãe lá, foi onde você viu lá, a gente cavando desde o buraco até... Ali eu digo hoje à minha esposa que os nossos círculos de aprimoramento empresarial sempre foram de 4 anos. Interessante isso, né, rapaz? Porque em quase todos os lugares que nós abrimos uma empresa... Tinha esse período ali. 4 anos a gente estava partindo para outro, graças a Deus, sempre melhor. E sempre é importante ressaltar que era sempre um degrau a mais, né, Alisson? Sempre um degrau a mais. Nunca foi para trás. Nunca foi... Quebrei, fali. Não. Embora houveram percalços, houveram quedas, claro, como eu frisei para você. Oscilações no mercado. Tem que haver, você tem que errar, tem que cair, tem que levantar a cabeça para poder continuar. Eu acho que o errar e o perder faz parte do jogo. Quebrar é necessário para tirar a gente da zona de conforto. Perfeitamente. Não é? Porque assim, a gente tem uma cultura que eu acho um pouco esdrúxula no Brasil, que é a cultura da vergonha do dizer que faliu, que não deu certo, que quebrou. Cara, isso era para ser considerado como uma virtude. Você vê os grandes nomes do mundo, Abraham Lincoln faliu, fracassou 29 vezes, né? E chegou, ele tinha um objetivo, queria ser presidente dos Estados Unidos e conseguiu. Pois né? Quantas cestas erradas o Michael Jordan jogou fora? Milhões, 29 mil, né? Ou 30 mil testes para poder chegar na... E assim vai, né? Quantos testes, né? O Ayrton Senna, um teste na Brabham que ele fez, tem até no YouTube aí, uma gozação, né? O cara, não vai, aquela coisa toda, e ele ali. Então, aí você foi ali já e depois veio, depois do salão em casa, veio a feirinha. Isso, né? Que foi um appzinho já muito bacana ali. Melhorado, já deu uma ampliada na clientela, nos serviços, que era muito restrito a masculino, né? A André entrou comigo. Exatamente. E aí a gente abriu um leque mais feminino e aí evoluiu mais uma etapa. Aí depois você... Lá era alugado, né? Isso. O da feirinha era alugado. Não, o da feirinha, na verdade, era nosso, porque o mercado público não podia ser... Não podia... locado, né? Certo, então a gente adquiriu uma loja ali através da CESUR, né? Certo, do sistema, né? Secretaria de Serviços Urbanos. E aí depois a gente alugou um outro ponto porque a gente precisou expandir um pouco mais. Né, do outro lado ali, do maior. Do outro lado, que era ali no Geraldo, doidão Geraldo ali. E aí você ali já tinha outras coisas agregadas ali, manicure, coisa já toda tinha ali, manicure, com o tempo a gente já começou a ter mais um auxiliar e depois... Micropigmentação por último. Começou ali, né? E isso no 4º ano, quando a gente estava lá. Legal, 4 anos lá na minha mãe, 4 anos na feirinha. E aí, no segundo momento, 4 anos lá em Geraldo. E a gente partiu para a micropigmentação. Maravilha. Então, nós vimos aqui a primeira parte da história de Alisson. Uma história de sucesso, uma história estimulante, né? De um jovem aí que conta desde aí a mais tenra adolescência e chegando onde ele chegou nesse ponto, que já é muito importante, né? E nós vamos no segundo bloco voltar com, vamos dizer assim, a ascensão, né, da marca onde tem hoje aí. Então, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, ao Forno de Pizza, do meu amigo Marinaldo Barreto, um excelente delivery aqui em Campina Grande, uma pizza de excelente qualidade. E eu sempre recomendo, quem não conhece ainda, procura lá a pizza de tilápia, que é uma delícia, a pizza de tilápia do Marinaldo. Temos também a Olímpia Produtos Naturais de João Pessoa, ali na Epitácio Pessoa, no posto Epitácio, 32430475. Você está em João Pessoa, que adquiriu um produto natural de boa qualidade, além de um excelente atendimento, vai na Olímpia Produtos Naturais. E aqui em Campina Grande nós temos o nosso amigo e parceiro, patrocinador, Pedro Jorge, dono da Leótica, que inclusive vai entrar aí ao longo do nosso programa, tem um vídeo da ótica lá, muito bem feito pela TV Nordestina. E nos veremos no próximo bloco. Economia e Negócio volta já. Olá, Economia e Negócio está de volta no segundo bloco. E para começar o segundo bloco, eu quero falar aqui de um catálogo elaborado pelo Sincov, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande, em parceria com a Prefeitura e outros órgãos, onde eles catalogaram aqui o comércio local, trazendo algumas informações como endereço, tipo de atividade, telefone, umas poesias interessantes aqui. Então, o catálogo está aí à disposição no Sincov.
aqui de Campina Grande, na Cardoso Vieira. E futuramente vai ser um dos nossos entrevistados aqui, porque o sindicato tem uma história muito bacana de algumas décadas, e eu convivi com o Silvino, que foi o presidente que mais tempo demorou, que mais fez pelo Sincov aqui, tanto aqui como João Pessoa, então vai ser mais um conteúdo do nosso programa. O nosso amigo Pedro Jorge tem um recadinho para você, eu tenho certeza que o conteúdo vai lhe interessar bastante. Este recadinho é para você, meu amigo e minha amiga, que não tem plano de saúde, está precisando fazer um novo exame de vista, está precisando trocar seus óculos, os óculos estão quebrados, lentes arranhadas, está precisando fazer uma nova consulta e não tem plano de saúde e também com muita dificuldade para marcar essa consulta pelo SUS. Aqui na Léo Ótica nós fizemos uma promoção fantástica. Nós criamos 4 combos onde está incluso a sua consulta de vista com um oftalmologista. Você vai escolher a armação à sua escolha e a lente de acordo com a prescrição médica, que pode ser uma visão simples ou pode ser uma lente progressiva. Aqui na Léo Ótica você tem todas essas condições, esta facilidade para você fazer tudo junto nesse pacote só. O exame de vista com o oftalmologista, a armação à sua escolha e também as lentes. Tudo isso dividido em até 10 vezes no seu cartão de crédito. É muita facilidade, é muito boa essa promoção. Você que não tem plano de saúde está precisando trocar seus óculos. Óculos quebrado, empenado, lente arranhada, lente quebrada, precisa ser renovado e a Léo Ótica está com essa promoção fantástica. Aqui no Shopping Cine Center, estacionamento coberto, um ambiente agradável, praça de alimentação, e aqui na Léo Ótica você tem 2 especialistas para lhe atender e lhe orientar da melhor forma possível e com todo o rigor da técnica para que seus óculos saiam perfeitos e você consiga ver o mundo cada vez melhor, o mundo em HD, a visão perfeita, porque tudo depende da sua montagem e da execução do serviço. Léo Ótica, vem para Léo Ótica! E vamos continuar aqui com o nosso entrevistado do dia, nessa homenagem às mulheres, o Alisson Coelho, proprietário da marca Doutores da Sobrancelha aqui em Campina Grande. Alisson, estamos de volta. Vamos falar agora da parte já de uma questão de uma ascensão maior, né, que aí saiu de lá, do que nós vimos falando, né, da sua história, desde servente pedreiro, de auxiliar do seu pai, e aí o curso de cabeleireiro, a coisa foi evoluindo, e nós chegamos no último bloco falando quando você já estava com o salão ampliando para micropigmentação, né? E aí veio a ideia da franquia Cia das Sobrancelhas. Companhia das Sobrancelhas. Isso. E você foi até fora de Campina, veio isso. Exato. Aí que eu lembro, né? Conta para nós aí. Eu fiz um primeiro curso em São Paulo, né? Foi uma comédia esse curso. Eu peguei tudo quanto era economia que eu tinha junto. Eu costumo dizer que o empreendimento no mundo é como um jogo de pôquer, né? E se você for um jogador moderado, você ganha, perde, e em algum... Você vai moderando, vai estar sempre à frente. Perfeito. Você não tem como perder tudo se você modera. Mas eu confesso que muitas vezes eu fui um jogador muito ousado, né? Eu joguei todas as minhas fichas e as poucas vezes que eu fiz isso... Mas ousar faz parte do empreendedorismo, né? Faz parte, mas não é bom. Não é bom, porque imagina comigo, uma mesa de pôquer, vários jogadores, você está na sua noite de sorte. E você está sempre apostando todas as suas fichas. Eu aposto tudo. Você vai ganhar diversas vezes, mas em compensação, na vez que você perder, você perde tudo. E aí você está fora do jogo. Tem que dosar. Tem que dosar. É essencial. Tem que ter ousadia com uma dose de limite. Exatamente. Aí você pegou o que tinha ali e falou assim... Peguei tudo que tinha, falei, ideia. É o seguinte... É a cartada, né? A onda do momento, daqui para frente, vai ser micropigmentação. Quem não fizer está fora da jogada da beleza. E a parte de cabeleireiro começou a ser muito concorrida, cada vez mais, não é? Já era, né? Já estava um pouco saturada nesse período. E eu confesso a você o seguinte, José, que eu sempre senti que faltava alguma coisa para me completar. Eu já vivia, graças a Deus, bem às custas de lance de salão de beleza.
Mas eu sentia que tinha mais potencial. Dava para ir além, cara. Fora, né? Aquilo ali era muito pouco para mim, entendeu? Entendi. E aí, quando eu vi esse lance de micropigmentação, de sobrancelha, as clientes já pediam alguma coisinha ali, eu fazia nada muito... profissional, de forma empírica ali, mas atendia, né? Nada muito além de uma tiradinha de pelo, uma limpadinha, como se diz. Mas eu fazia, né? E eu comecei a tomar gosto porque eu comecei a perceber o agrado das pessoas em relação ao tipo de serviço. Que vocês faziam ali, porque né? era um serviço em comum, né? E é muito mais perceptível do que o serviço de cabelo. É verdade. Porque se destaca muito o mais cabelo rápido. passa desapercebido. Um rosto bem harmonizado por uma sobrancelha não passa. Não se esconde. Não tem. Até porque quando você bate o olho é no olho, não é no cabelo, né? Então não tem pra onde correr. Aí você, São Paulo. Peguei minhas economias todas, eu falei, eu vou pegar essa grana aqui, vou pra São Paulo. Encontrei um cara na internet, o cara prometeu São Paulo todo dia pra mim. Puxa, eu falei, então eu vou pra aí, cara, eu vou voltar pra Paraíba com São Paulo inteira. E quando cheguei lá, o cara é um comédia, rapaz. O cara é mentiroso, sacana. Meu amigo. Mas foi uma boa. Veja bem como as coisas lhe direcionam, né? Do meio para o fim, eu conheci, a gente se aproximou, eu e um outro aluno do curso, e ele tendo a mesma ideia que eu, que o curso não era a melhor opção para nós naquele momento, a gente se juntou e foi lá falar com o cara, né? Ele primeiro meio que se reprimiu, disse que não dava para voltar atrás, porque o curso estava ali, mas depois de uma boa insistência minha e do outro rapaz, ele acabou cedendo e devolveu a grana pra gente. Olha, rapaz. E nessa devolução, esse rapaz, o Rodrigo, que é um cabeleireiro lá também, por sinal um ótimo cabeleireiro, ele me disse o seguinte, é o seguinte, lá na Universidade do IEB tem um cara no curso de estética que está ministrando um curso de cabeleireiro, de micropigmentação lá. Ele conseguiu uma brecha lá. Tem coragem de ir lá falar com ele? A gente tava no bairro da Moca, né? Logo quem? Eu falei, eu saí do Nordeste, eu saí de Campina Grande pra cá. Não tem coragem de ir daqui no AMB? Sem saber nem quem era que eu vim encontrar. E eu já tô aqui, não tem coragem de ir ali no AMB contigo. Agora tu vai ter que ir. Aí a gente foi, a gente conheceu tive a oportunidade de entrar lá, conheci a Universidade da AMB, excepcional o local. Top, lá, né? Muito show. E a gente conheceu o Vinícius Roig, que era uma família muito tradicional, ainda lá de Porto Alegre, né, cidade mesmo de Porto Alegre, muito tradicional na micropigmentação mundial. Olha. E eles estavam iniciando a expansão de um trabalho com franquias de micropigmentação. Eu fui o primeiro franqueado deles. Olha, rapaz. Ele me permitiu participar de um percentual do curso, ainda lá na universidade. Eu peguei o curso andando, né? E para não perder a viagem, eu participei daquele percentual e aquilo ali me deu muito mais sede, né? Eu voltei gás, né? Fascinado, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, a gente tem que entrar nesse lance. Eu disse, meu amor, como você foi para lá já com todas as nossas economias, rapou o tacho para ir atrás disso. E agora? Falei, e agora? Agora a gente vai arrumar grana e vai fazer, não quero nem saber, a gente vai fazer. Muito Eu sei que o desejo de fazer foi tão grande que nós conseguimos atrair pessoas que também tinham um propósito similar ao nosso. Uma delas foi a minha irmã, Paulo Neves, né? Que foi uma grande investidora dessa ideia no momento, sou muito grato a ela. E fomos eu, minha irmã e a Andréa para o Rio Grande do Sul. A gente passou um mês lá estudando de domingo a domingo até 10 horas da noite. Eu lembro dessa aventura de vocês. De domingo a domingo. Agora foi muito legal porque assim, a gente encontrou uma família muito generosa, né? Uma família que, apesar do desejo da expansão, também olhou para a gente como humano e sem preconceito, sem ideia de dor, e falou o seguinte, olha, a gente vai dar a mão na medida do que puder. E deram mais do que a medida. Tá vendo? Tanto que a gente comprou a franquia, a gente deu a grana que arrumou e eles venderam a franquia, venderam o know-how todo e a gente veio montar em Campina Grande. Monta aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei, não, Campina tá me esperando, não foi para isso que eu vim. Ninguém tem isso lá, né? Eu falei, não, lá a gente vai arrebentar com isso. E realmente foi muito legal, a gente foi pioneiro, né, nesse lance aqui em Campina. Fomos a primeira franquia deles e fomos o primeiro estúdio de micropigmentação, e eu lembro, tecnicamente... E eu lembro, Alisson, que me parece que logo no primeiro ano que vocês começaram com o Pedro da Sobrancelha, surgiu uma outra concorrente aqui, logo no primeiro ano. Foi e na verdade ou era uma concorrente ou foi... Eu lembro que surgiu uma outra.
Na verdade, assim, não era, a gente não considerava tanto uma concorrente, porque o nosso foco era a micropigmentação, que é a introdução do pigmento na pele através de agulha. É tipo tatuagem, né? Só que voltado para a área da estética e beleza. E esse suposto concorrente, que era o Spa da Beleza. Exato, o Spa da Beleza. Eles, na verdade... Spa das sobrancelhas. Spa das sobrancelhas. Eles, na verdade, não tinham micropigmentação. Eles cuidavam de sobrancelhas, mas eles não tinham serviço de micropigmentação. E a nossa especialidade virou micropigmentação. Então não era concorrente, né? Era um pessoal que... Aí você ficou quantos anos ali, ali na Peregrino de Carvalho? A gente colocou lá na Peregrino de Carvalho, foi. Logo ali, vizinho a Gilberto Bicicletas. A gente ficou 5 anos, o período do contrato de franquia. Eu lembro que eu ainda voltei ali como cliente de cabelo 2 vezes e falei assim, cara, nem venha, não tem mais tempo, não dá mais tempo. Né? E outra, vou cortar assim, o teu que está no esquema, mas começa a mudar porque na verdade, o volume começou a... Na verdade, a ideia não era acabar com uma coisa para fazer outra, porque o meu espírito empreendedor não me permitia isso, por conta própria. Certo. Né? A ideia era agregar o salão de beleza agora à franquia de micropigmentação, porque a micropigmentação havia se tornado mais importante, mais merecedora de atenção naquele momento. Por todas as questões, né? Empresarial, financeira, início, estava tudo evoluindo e evoluindo muito rápido. Então eu peguei o salão, levei para lá, montei o salão, você foi lá algumas vezes ainda, e o lance do deixar de cortar cabelo, de fazer cabelos, não foi por vontade própria, foi porque a franquia proibia de fazer isso. O padrão, né? Isso, porque padrão, querendo ou não, o salão de beleza estava agregado à franquia. E o lance da franquia é o franqueador te passar o know-how. Se alguma coisa acontece no salão de beleza e a franquia é notificada por isso, eles não têm como se responsabilizar. Então, qual é a desculpa que se dá naquele entorno? Ou até uma coisa manchar a outra, né? Isso, mas a ideia é justamente essa. Mas aí você ficou durante 5 anos com o Pedro Sobrancelha. 5 anos. E a tua franquia, ele tinha um prazo assim de um contrato de apoio, né? Se faz um contrato de aquisição, né? E nesse contrato de aquisição existe um tempo de adesão. Certo. Você tem que ficar com a franquia por um período de tantos anos. E durante esse período você não pode aderir a outro tipo de serviço, de ideia, de coisa tipo. E em contrapartida vem o know-how, vem o apoio, vem tudo aquilo aí que... Foi bom e foi ruim, né? Foi bom porque como a gente foi pioneiro, a gente entrou muito forte no mercado. Foi uma aquisição boa, foi um período de maior expansão profissional da nossa vida, né? E não foi difícil fazer uma clientela nova, né, com esse segmento? Rapaz, é assim, ó. Você acha que a novidade de ter isso em Campinas ajudou? Facilitou com certeza, porque havia muito desejo em torno do serviço. Ou seja, já existia uma demanda reprimida, né? Havia pouco conhecimento e como eu entrei com muita sede, eu entrei com muito investimento na parte de propaganda, na parte de expansão. Então a gente entramos, eu, minha irmã e minha esposa, e 1 ano depois nós éramos 10 pessoas lá dentro. É verdade. Bastante gente. Muito bom. Aí, depois de 5 anos, você disse, rapaz, vai terminar esse contrato. Antes disso, você começou a pensar, quando terminar esse contrato, eu vou começar a dar aqui uma guinada diferente no negócio. Nós mudamos a visão pelo seguinte, porque nós éramos uma família muito jovem, nós somos ainda uma família muito jovem e pouco experiente como família. Entende? Como família, o amor, a proximidade, a coisa. A gente batalhava muito pela família, mas a proximidade como família, como muitas famílias até hoje, infelizmente, a gente não tinha aquele entrosamento, entendeu, José? Então isso começou a trazer problemas para a gente com a chegada da grana. É verdade. A gente não tinha um bom know-how de administração, de conhecimento financeiro. E também não um bom know-how no conhecimento familiar, apesar do tempo de família, né? A gente estava aí com o quê? Eu acho que quando a gente encerrou a Cia das Sobrancelhas, nós já tínhamos uns 13, 14 anos, 15 anos de casado, eu e a Andréa. Nossa primeira filha já tinha 15 anos, né? Aliás, eu estou sabendo que está vindo...
você, vovô, já pensou que coisa? Eu soube antes de ontem lá em casa. Eu ouvi Ana comentando lá. Eu acho que eu estou mais ansioso do que todo mundo. Muito legal, cara, muito legal. Você é um vovô chatão. E tem que ser baba porque passa rápido. Viu, né? É uma oportunidade única, um privilégio, né? Aí você falou assim, tem que fazer aqui uma mudança, uma coisa ou outra. Assim, eu precisei recuar um pouco no quesito expansão, né? Para poder fazer esse negócio. E esse negócio pessoal por conta própria, agora a gente saiu da franquia, fez a aquisição de um outro imóvel, né? Dessa vez um lance nosso. Foi foi o melhor negócio que a gente fez até então. E tudo isso no seu devido tempo, o resultado de uma sequência de trabalho, né? Sem sombra de dúvida. Né? De um esforço mútuo voltado a realizar aquele anseio. Né? O empresarial, principalmente porque no Brasil a gente tem muita dificuldade de crescimento pela falta de incentivo. Pois é, eu ia te perguntar, você teve bastante incentivo aqui de algum órgão oficial para incentivar? Eu não posso, alguma coisa do tipo? Eu não posso dizer que não tive. Eu não tive de muitos, mas eu tive um órgão aqui em Campina Grande que me ajudou de uma maneira excepcional. Vou ser eternamente grato. Ele foi o Banco do Nordeste. Que deve ser enaltecido isso, porque... Com certeza. Realmente... O Banco do Nordeste é uma instituição que realmente fortalece. Eles entram para fortalecer. Eu conheço a história de vários empresários aqui de Campina que até não deram certo, mas teve o apoio também do Banco do Nordeste no início de como empreendedor. Sim. Né? É porque dá importante, certo, né? Aquele fôlego que você precisa ali para... Você tem uma bagagem, um background grande de formação, mas não tem aquele... Para melhorar seu conteúdo, né? E assim, estrutura, equipamento, uma série de coisas. Exato, né? Precisa estar se mantendo atualizado ou então a coisa não flui, né? É mais difícil. Aí você falou, vamos partir para uma coisa nossa aqui que vai chegar ao fim. Aí eu senti a necessidade, José, de um conhecimento diferente. Eu senti a necessidade de um conhecimento a respeito de pessoas, de família, de empresas, né? Coisa que a franquia não estava me entregando. Foi isso que eu precisei, que eu senti necessidade, desejo para dar meus próprios passos, andar com minhas pernas. Né? E aí foi quando a gente decidiu encerrar o contrato, sair da franquia e abrir o nosso negócio. Eu falei, meu amor, é o seguinte, então agora, já que a gente vai começar uma nova etapa, a gente vai literalmente recomeçar uma nova etapa. E aí eu considero hoje que hoje está, agora em maio vai estar fazendo 5 anos novamente. Olha. Agora 5 anos, o novo período, né? Será? O que virá depois desses 5, hein? Cara, será que eu tenho certeza que vai ser coisa muito boa, porque já está na mão do Criador. Então... Não, e outra coisa, isso faz parte, né, do crescimento empresarial, pelo conhecimento que você tem, pelo que você vem praticando, vem adquirindo conhecimento, né? Com certeza. E as coisas hoje estão muito rápidas, né? Estão muito mais acessíveis do que há 5 anos atrás. Nós temos coisas verdade. Hoje que há 5 anos atrás não tinham, não é há 20, 30 não. A era da internet trouxe muitos benefícios. Aí criou a marca Doutor das Sobrancelhas. Né? Eu fui muito chamado de doutor a minha vida toda, né? Eu sempre fui um estudioso e meus amigos me conhecem com essa característica, então eu sempre fui muito taxado de doutor. Então, peraí, agora eu vou virar a marca, fazer jus. Eu não podia deixar de expandir para minha esposa, que é quem sempre esteve ali, com sendo certeza. meu maior apoio, né? Minha maior fortaleza. E aí você já na saída da Peregrino de Carvalho, hoje você está no Alto Branco, né? Isso, você está aonde no Alto Branco hoje? Na rua Arnaldo de Albuquerque, próximo ali à Unimed. Você entra na da Unimed, antigo Hotel do Vale ali, sim. 2 ruas à esquerda, logo ali. Aí ali você já foi direto com a Doutores? Já fomos com a Doutores. Já foi direto com a Doutora Sobrancelha lá. E aí eu falei, meu amor, a gente vai fazer o seguinte. Mais investimento em mídia, mais investimento em... Nossa, muito tem mais. Que ser, né? Muito mais dessa vez, né? Até porque agora a gente não tinha mais know-how, a gente não tinha mais ninguém para ser percursor de nada. Agora o veículo era conosco. Nós, né? E a gente decidiu enfrentar, foram muitos altos, muitos baixos, a vida é assim, né? Uma hora a gente tá no topo da montanha, outra hora a gente tá lá no pé, no vale, e você aproveita a vista que tem, né, José? Com certeza. Eu acho que o segredo é viver no presente, fazer o seu melhor, não olhar para trás, a não ser para lembrar dos bons momentos e do que te trouxe até ali com dignidade, e levantar a cabeça e fazer o melhor que puder, cara, que você chega. Com certeza. Por aí. Uma história muito bacana, realmente, estimulante. Eu acho que tenho certeza que é uma história que
Espero que o jovem de hoje, que tem seus 13, 14, 15 anos aí, uma coisa que realmente nós vimos aí, vamos dizer assim, a nível institucional, né? Essa questão do jovem, do menor não poder trabalhar, eu sou totalmente contra isso. Comecei a trabalhar mesmo para valer com uns 8 anos de idade. Sim. Né? Do jeitão que era no sítio, mas trabalhando ali com responsabilidade. E com responsabilidade. Eu tenho parentes que têm 22 anos e tem uma série de dificuldades em tocar, discernir o negócio com responsabilidade, né? Porque eu, com a idade dessa pessoa, eu já estava no Rio de Janeiro e desde os 18 eu tive que ser responsável por tudo, inclusive pela vida. Eu não tinha mais pai e mãe do lado. Então eu tinha aquela obrigação de saber o que eu tinha que fazer. Se eu morava numa casa de parente, ninguém precisava me dizer que eu tinha que ajudar no que precisasse. Né? Jamais eu permitiria que um parente percebesse que eu estava morrendo para não ir para o trabalho. Porque para mim seria uma vergonha. Eles me indicaram um negócio para trabalhar e eu começar a morgar. Então, eu sinto hoje uma falta muito grande do jovem de hoje, não todos, mas a maioria, eles não têm esse desprendimento com responsabilidade. São muito desgarrados, né? Então ainda vem mais essa, você não pode hoje nem criar teu filho direito, né? O Estado se mete no meio. Diz que é dono, isso, né? O filho pertence ao Estado. Eu costumo conversar com minha esposa sobre esses assuntos e hoje a gente conversa muito mais a respeito disso. E eu digo a ela que naquele período existia uma ousadia respeitosa. Exatamente. Uma ousadia que a sociedade sabia o que era ser social. Era todo mundo contribuindo para todo mundo estar bem. Então era muito menos pesado de se carregar o fato da vida. Com certeza. E hoje há uma ousadia irresponsável. Perfeitamente. Que o cara diz, eu sou dono da minha vida, vai lá, faz a porcaria toda, mas quando a porcaria está feita, ele diz, mãe, pai, me ajuda, aí quer te entregar para tu tomar conta. Eu tenho observado ao longo desses meus 61 muitas coisas que são muito diferentes realmente em termos de criação, né, de formação, de personalidade. Eu sinto uma falta disso hoje no mundo de hoje muito grande mesmo. Isso é notório. Que não é só você. Né? É muito triste você ver isso hoje, uma geração, e nós temos uma boa parte perdida, infelizmente, porque debanda para outros caminhos, que são caminhos sem volta. Então, essa sua história, eu tenho certeza que vai fazer muitos jovens, Alisson, pensar duas vezes em reclamar da vida, em não dar valor à saúde, não dar valor a pai e mãe. Isso. Você que várias vezes citou aqui o seu pai, sua mãe, sua família, eu conheço a história de vocês, você foi criado com total liberdade, mas eu duvido que você ultrapassasse o seu limite com o seu pai. É verdade. Não ultrapassava, ele não tinha Estado se metendo, e ele criou um ser pronto para a sociedade. Isso vale muito mais do que qualquer lei que invente, modelo. Cara, não é por aí, não pode ter essas coisas. Então, pena que nós estamos chegando aqui no final do segundo bloco, mas é uma história que eu tinha certeza que ia ser uma história muito bacana. Eu estava ansioso por esse dia. Quando a gente conhece a história, né, a gente fica, vamos trazer aquilo bacana. Então, em relação queria a sua opinião agora aqui. Se tivesse que dar um conselho para um jovem entre arrumar um emprego tradicional de carteira assinada ou empreender, que conselho você daria para esse jovem hoje? O conselho que eu dou é o seguinte, acredite nos seus sonhos. A força mais poderosa que tem do ser humano é o desejo, é o querer, não existe força mais poderosa. Se você tiver um desejo ardente por conseguir ser, seja lá o que for, servente de pedreiro, presidente, você tem poder para isso. Agora você tem que ter ação. Acredite em você que com certeza você vai longe. E está disposto a pagar o preço. Né? Se tiver ação. Né? Que entra a questão da responsabilidade. Né? Exato. Sonhar, eu falo muito sobre sonho, há 30 anos que eu falo sobre isso, pessoal. Então, só faz sonhar. Rapaz, sonhar, primeiro não custa nada. Né? Segundo, que é altamente prazeroso você criar uma coisa na cabeça, assim, isso te dá uma força de dizer, eu vou fazer. É o combustível, né, cara? É assim, ó, a imagem que você tem de você no espelho é o que você é para o mundo. Com certeza. Não tem como ser diferente. Então, se você se vê um cara vitorioso, se você se vê um cara capaz de exercer qualquer atividade, aquilo ali já existe em algum momento do nosso futuro. O nosso ídolo aí, mundial, Ayrton Senna, ele falou certa vez numa entrevista que todo ser humano tem talento.
muito embora nem todos tenham oportunidade de demonstrar que tem. Mas tem tantos que têm essa oportunidade e não dão valor. É verdade. Isso entra nessa irresponsabilidade que nós falamos da juventude de hoje. Se eu fosse me basear no meu passado, na minha origem e as orientações que eu tive até uma certa idade, eu não teria feito nada além do que ser aquele que imaginava, que já premeditava que eu fosse ser. Né? Mas eu fui criando na minha cabeça desde muito novo, mesmo no mato, no sítio, eu fui criando, meu amigo, um universo encantado na minha cabeça, só eu sabia. E eu fui, e até hoje não parei. Cara, eu não consigo, eu sou o cara mais inquieto do mundo, entendeu? Esse programa aqui é um sonho que eu estou realizando. Eu sempre tive vontade, aqui em Campina Grande, falar de empreendedorismo, falar de multinível. Eu não aceito uma pessoa hoje, nos dias atuais, se referir a multinível como pirâmide, principalmente algumas mídias tradicionais que quando quando citam o multinível, citam ou de forma jocosa ou irônica, quando deveria fortalecer uma entidade, uma atividade que hoje, ano passado, foram 43 bilhões de movimento, com mais de 4 milhões de pessoas que vivem disso. Você imagina hoje, com essa questão do desemprego, que a tendência é ter cada vez menos emprego, né? Você não tivesse uma Jequiti, uma Natura, um Avon, não sei o que lá, não sei o que lá, de renda que se põe na cara das pessoas, cara. É verdade. Né? E as empresas maiores, como o Emo, como Herbalife, como Doterra, como Maravilha da Terra, como Spigrin, com uma série de coisas, que são em Rinodê. São mais de 300 mil famílias que têm renda adquirida através da Rinodê. E assim vai. Bom, é uma pena. Muitíssimo grato. Quero te agradecer. Quero trazer você mais vezes aqui com as novidades que você vai ter lá no Doutor da Sobrancelha. Falar que eu desejo sucesso para você, eu estaria sendo redundante. Eu sou seu torcedor ali, de carteirinha ali ao vivo. Eu sou seu fã também. Né? Então, eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Sucesso para vocês. E da próxima vamos trazer a doutora Andréia. Vamos sim. Então, que ela tem lá as peculiaridades dela que ela vai falar. Ok, meu amigo? Então, muitíssimo grato. Valeu. Tamo junto. E Economia e Negócio volta na próxima semana. Agradecendo aos nossos patrocinadores, já citados aqui, Forno de Pizza, Olímpia Produtos Naturais e Léo Óptica. Até o próximo.